A situação do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem se complicando cada vez mais. Nesta semana, ele foi indiciado pela terceira vez. Este é considerado, até agora, o processo mais importante contra o republicano. E para falar com a gente sobre essa questão e a situação do ex-presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos, nós conversamos agora com James Green, que é professor de História e Cultura do Brasil em Brown University. Professor James Green, prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vindo. É um prazer estar com vocês. Professor, vamos tentar trazer, elucidar para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, esse momento atual vivido por Donald Trump lá nos Estados Unidos. Traz para a gente um relato, o senhor que conhece muito bem todo esse processo, de qual que é hoje a real situação do ex-presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos. Olha, é muito complicado, porque infelizmente ele mantém um grande apoio dentro do Partido Republicano, que ele tinha uma base de apoio de 60%, 70% das pessoas que votam nas primárias, as eleições internas, para determinar quem vai ser o candidato. E eu acho que esses processos não estão afetando esse apoio que ele tem a esse setor do povo americano. Então, inclusive que dizem que isso ajuda ele um pouco de levantar grana para a campanha eleitoral dele, porque as pessoas acham que ele está sendo vitimizado pelo governo de Biden. Então, ele está, claramente, ele está com muito medo de ser preso, e por isso ele é candidato à presidência, porque ele acha que se ele for eleito, ele vai fazer um auto-perdão, mas você nota que ele está muito nervoso sobre isso, muito tenso sobre isso. E os argumentos dos advogados dele são muito fracos nessa caso. São dois argumentos principais que eles estão utilizando, e outra questão do procedimento dizendo que eles precisam mais tempo para preparar o caso, então eles querem ter o processo depois das eleições, ou seja, com essa possibilidade de ele ser eleito presidente, fazer um auto-perdão. E eles estão argumentando que ele tem todo o direito, pelo primeiro amendo da Constituição Americana, de liberdade de expressão, de poder ter falado tudo que ele tem falado, e eles estão abafando o seu direito de livre expressão, que é um argumento falso, porque baseado na lei que eles estão acusados de ter violado, você tem direito de falar. Por exemplo, eu posso falar, eu quero assaltar um banco. Tudo bem, você tem direito de dizer, eu quero assaltar um banco. Mas quando você começa a assaltar um banco, comprando uma revólver, comprando um carro, convidando uma pessoa para ajudar, você entra numa conspiração, e isso já é crime nos Estados Unidos. Então ele tinha todo o direito de dizer que ele ganhou as eleições, mas na verdade, quando ele começa a fazer ações para derrubar os resultados eleitorais, ele entra num crime contra o Estado norte-americano. E, professor, já que você mencionou um pouco do que ele é acusado nesse processo, né, do que ele se tornou réu nessa semana, o que vem repercutindo aqui no Brasil é que esse é o processo mais grave que ele responde até agora, que é o terceiro em 4 meses que ele é chamado, né, a responder como réu. E essa é a mais grave das acusações, porque engloba vários aspectos de conspiração, inclusive contra o Estado estadunidense, né? Eu queria lhe ouvir sobre isso, como que a justiça vai lidar com essas questões. É mais grave também porque é um atentado à democracia direto, porque ele tentou derrubar os resultados eleitorais. Então isso é muito mais sério do que roubar ou manter documentos secretos que ele não tinha direito de ter. Tem o outro processo que ainda não foi anunciado, mas você imagina que vai ser anunciado a semana que vem, vai ser sobre esse envolvimento no processo eleitoral de Georgia, onde a procuradora é uma mulher negra muito forte, que ela vai, com certeza, semana que vem, fazer acusações. Por que é importante? Porque vamos supor que ele foi eleito presidente, ele fez uma auto-perdão, ele não tem direito de fazer isso com acusações estaduais. Então, o processo de Georgia é um processo baseado na lei estadual, e se ele for condenado, ele não pode fazer uma auto-perdão, ele não tem nem... Só o governador do estado de Georgia podia fazer isso. Podia acontecer, porque o governador de Georgia é um republicano, mas
Então, é uma preocupação que as pessoas têm de incentivar a realização desse processo. Porém, o processo prioritário vai ser esse processo que acabou de ser anunciado e tanto o juíza que vai ser responsável para conduzir esse processo é uma pessoa muito forte, muito determinada, uma pessoa que não vai deixar ele fazer manobras ou os advogados deles fazerem manobras. E também ela tem sido muito dura com as pessoas que já foram condenadas por ter levantado contra o governo no 6 de janeiro. Então, foram quase 1.000 pessoas presas e 300 pessoas condenadas, e ela, quando ela recebeu casos, ela condenou as pessoas mais do que a recomendação do próprio procurador-geral. Então, nesse sentido, as pessoas estão dizendo que ela vai ser uma pessoa que não vai deixar as coisas ficar muito soltas. E o Procurador-Geral da República está pedindo, essa conselheira especial que está dirigindo o caso, do nome do Estado, está querendo fazer o processo o mais rápido possível, justamente para realizar o processo durante o período de 2024, antes das eleições. E eu acho que é possível. Eu acho que é possível que comece em março, abril, o processo. 2 meses, vamos dizer que vai ser o processo, e eu acredito que ele vai ser condenado. É aí que vamos ver o que vai acontecer. Professor, eu queria que o senhor fizesse, se possível, uma análise para a gente do atual momento da economia estadunidense e o que isso pode implicar ou não na possível reeleição de Joe Biden e no fortalecimento dos republicanos em qualquer que venha a ser o candidato dos republicanos. Então, a economia está melhorando, o desemprego está muito abaixo, a inflação está diminuindo, então ele tem conseguido aprovar várias leis no ano passado que estão injetando dinheiro na economia, então acredito que a situação econômica é favorável e, em geral, isso é determinante para as pessoas. Eu acho que o que é curioso, que as pessoas não estão super animadas com a presidência dele. E não é curioso, eu não estou conseguindo entender, porque não é uma coisa que ele tem feito errado entre as pessoas que não são os apoiadores de Trump convictos. Não, esse setor não vai apoiar ele nunca, mas ele não consegue manter uma popularidade além de 40%, 42%. Porém, ainda não começou a campanha eleitoral, e tem um grande perigo nesse sentido para ele, que há uma possibilidade. É possível que Robert Kennedy Jr., que é o filho do Robert Kennedy, que foi irmão do presidente Kennedy, e ele também foi advogado-geral, foi assassinado em 68, o filho dele é um cara meio louco, pessoa que está contra a vacina, ele tem uma série de ideias de conspiração, os próprios irmãos e a família condenam ele está muito isolado. Ele vai ser candidato nas primárias do Partido Democrata, tem um certo reconhecimento do nome dele, então pode ganhar uma certa popularidade, mas Biden vai ser escolhido, não tem nenhuma dúvida. A questão é muito mais nas eleições finais, quando uma pessoa de uma terceira partido lança a sua candidatura. E nesse momento, o Cornel West, que é um negro intelectual, que foi professor de Harvard, Princeton e Yale, ele provavelmente vai ser candidato do Partido Verde, e isso tira 2 ou 3% dos votos que podiam ser feitos para Biden, como o Ciro Gomes, esse debate sobre Ciro Gomes e os votos que ele podia tirar da eleição de Lula, no sentido que ele não apoiou Lula no final, definitivamente. Então, essa é uma possibilidade, porque as eleições, se Trump for candidato, vai ser apertado, não tem nenhuma dúvida sobre isso. E rapidamente, a gente está chegando no tempo final aqui da nossa conversa, professor, mas eu gostaria de entender, o senhor já falou um pouco que ele é favorito entre os republicanos, mas há como ter alguma mudança ainda nessas prévias dentro do Partido Republicano que leve outro candidato e não o Trump nesses próximos meses? Alguma reviravolta possível? Eu acho que só se ele sofrer um ataque de coração, porque, na verdade, ele sabe que a candidatura dele é a única garantia que pode postergar as eleições com o argumento que não pode ser condenado ou processado enquanto ele está candidato, e ele está querendo apostar na vitória para fazer esse auto-perdão.
primeiro acto que ele vai fazer em 21 de janeiro de 2025, com certeza. Então, eu acho que ele está 35 pontos em frente de outros candidatos, todos são fracos e todos eles estão apoiando ele. Então, nenhum deles consegue diferenciar-se, dois candidatos estão criticando ele, mas a grande maioria está apoiando ele, defendendo ele, a linha dele. Então, eles não conseguem distinguir-se dele, então não consegue gerar apoio dentro do partido, da base do Partido Republicano, porque são iguais. Então, se você pode votar em Trump ou pode votar numa pessoa que apoia Trump, é melhor votar em Trump. Então, eu acho que é muito difícil que ele não seja candidato republicano. Eu acho que ele não vai fazer uma plea bargaining. Meu Deus, era a palavra mais importante durante a Lava Jato, quando fizeram como se chama isso? Quando fizeram essa negociação. Delação. Delação. Não, delação, mas pode ser uma negociação. Negociação, para sim. ter mas eu acho que é meio difícil que ele faça isso, porque para fazer isso ele tem que admitir que ele fez erros, que ele não ganhou as eleições e tudo que ele fez foi equivocado. Então, acho que não vai fazer isso. Então, ele vai apostando que ele não vai ser condenado. E em Washington, honestamente, é uma cidade que tem muito ressentimento contra ele. Ele ganhou menos que 10% de votos em Washington. Então, quem vai estar no júri vai ser pessoas, com certeza, com ressentimento contra ele. Teoricamente, o júri vai ser pessoas neutras que não vão tomar uma decisão anterior e vão ser objetivos, mas eu acho que vai ser muito difícil ele escapar, se houver um processo como está sendo previsto. Vamos ver. E, professor, agora, de fato, 2 minutinhos, eu tenho que lhe fazer essa pergunta. Quanta coincidência e quantos fatos parecidos lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Donald Trump perde, incita apoiadores a invadir o Capitólio. Bolsonaro perde aqui no Brasil, extrema-direita, para deixar bem claro, incita apoiadores a invadir 3 poderes, Congresso e Palácio. Muita coincidência, né, professor? Muitos fatos parecidos. E espaços é parecidos porque não somente uma ligação direta entre Steve Bannon e pessoas no Brasil, um diálogo muito forte entre o filho do Bolsonaro e setores da ultradireita americana, é uma interação internacional nesse sentido, mas eu acho que o Bolsonaro sempre seguia o roteiro de Trump. Ele achava que Trump tinha conseguido coisas que ele jamais podia ter imaginado. Tanto ele quanto o Bolsonaro não imaginavam ser eleito presidente. Foi uma situação esquisita. E do outro lado, se Biden for eleito presidente, é mais um argumento para o Lula ser, bom, Biden pode ser reeleito porque não, eu sou mais jovem do que ele. Então esse é outro elemento a favor do Lula, se ele quer ser candidato de novo em 2026. Então, vamos ver. A gente segue acompanhando todo esse desenrolar dos processos contra Trump e também todo o processo que já se inicia a partir desse ano das eleições presidenciais lá nos Estados Unidos. Conversamos com James Green, que é professor de História e Cultura do Brasil na Brown University. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação e por trazer essa análise sobre esse contexto tão turbulento que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu acompanho muito a situação brasileira, mas também do meu próprio país. Então, quando vocês quiserem me chamar para fazer análise sobre os Estados Unidos, com muito prazer eu faço isso, tá bom? Tá bom, professor. Abraço, professor. Abraço.